Olá! Nessa aula vamos falar sobre sucessão ecológica. Esse conteúdo é específico da disciplina Elementos de Ecologia e Conservação. Essa aula, entre outras, está em uma playlist disponível na descrição do vídeo, além dos áudios dessa disciplina. Existem diferentes formas de sucessão ecológica. Essas sucessões ocorrem por modificações no ambiente físico, ou seja, por mudanças sucessivas. Um ambiente específico, ele pode mudar conforme o tempo, a partir de vários fatores. Essa aula é específica de tudo que vimos em outras aulas, em questões relacionadas a ciclos biogeoquímicos, sobre adaptações dos animais. Essas mudanças ocorrem por várias etapas durante o tempo. E essas mudanças podem ocorrer de forma a partir de sucessão autogênica, ou seja, no interior do ecossistema, em que é controlada pela comunidade que está inserida nesse ecossistema. Então, autogênica vem de interior e é controlada pela comunidade. Enquanto sucessão alogênica é gerada externamente, ou seja, essa sucessão ocorre em entrada externa, fazendo modificações nesse ambiente. Forças externas podem ser geológicas, podem ser ocasionadas por tempestade, pode também ocasionar por perturbações humanas, que é o caso da eutrofização, em que excesso de nutrientes em lagos, em rios, pode ocasionar modificações, formando brejos, ou até mesmo perdendo a qualidade que antes existia no ambiente. Vamos identificar algumas definições de sucessão. Série quer dizer comunidade que substitui por outra comunidade. Então, comunidade substituída por outra. E essas comunidades transitórias é chamado de estágios serais. Conforme o tempo, essa comunidade ela pode não existir, pode sofrer modificações ambientais. O sistema final. Essas séries, esses estados serais, eles podem sofrer perturbações internas ou externas, que é o caso que falamos de autogênica, que é perturbação interna, e halogênica, que é perturbação externa, e os últimos passos sucessionais é chamado de clímax, quando o ambiente, mesmo que possa ter algumas perturbações internas, ele não vai perder a qualidade do seu ambiente biótico e abiótico. E no caso da sucessão ecológica, existem dois tipos. Existe sucessão primária e sucessão secundária. Aí, no caso da sucessão primária, ela surge a partir de quando não existe seres vivos. Então, o exemplo, rochas nuas não possuem seres vivos, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados não possuem seres vivos. Então, essa é uma sucessão primária. Enquanto a sucessão secundária é quando existe alguma forma viva, porém ela deixa de existir. Então, a sucessão secundária é quando anteriormente existiam seres vivos, mas no exato momento não existe mais. Aí, exemplos, zonas áridas, campos abandonados, zonas alagadas, ou outro caso, desmatamento, ou campos abandonados de agricultura. Esses são sucessão secundária. Aí vamos ver a definição da sucessão primária e secundária. Aí, no caso da sucessão primária, é quando se inicia numa área anteriormente estéril, como é o caso de ilhas vulcânicas, areia das dunas, de rochas nuas ou em lago recém-formado. Enquanto sucessão secundária é quando as espécies da comunidade pioneira se instalam em locais que já tiveram vida e que sofreram um desequilíbrio, ou no caso de incêndio, de seca. Aí, o exemplo da sucessão primária, no caso de pedras nuas que não possuem vida,
Aí, conforme o tempo, pode formar líquens, posteriormente pequenas plantas anuais e líquens, gramíneas perenes, posteriormente gramíneas, arbustos, árvores intolerantes à sombra, como é o caso dos pinheiros. E chegando até o seu clímax, que as árvores são tolerantes à sombra, como o carvalho e nogueira. E mesmo que haja algumas perturbações, esse ambiente não vai sofrer tanta perturbação. Aí veja, as espécies pioneiras foram líquen, pequenas plantas, gramíneas, até espécies intermediárias e espécies que sobrevivem a um ambiente mais específico. E enquanto a sucessão secundária são locais que antes foram desmatados, que antes existia alguma forma de vida e, conforme o tempo, surge novamente plantas anuais, gramíneas e arbustos, pinheiros, carvalhos, e no estado de clímax é um carvalho maduro, floresta de nogueira. E isso conforme os anos. Não é uma mudança rápida no ambiente. Ocorre processos biogeoquímicos, ou transporte de matéria, ou de sementes, e pode surgir um ambiente, uma área com alto grau de complexidade. Aí existe também o embasamento bioenergético dessa comunidade, que podemos classificar como produção bruta e respiração. Ocorre estabilização quando essa produção bruta for igual à respiração. Quando a gente fala de produção bruta, a gente está falando dos vegetais, dos seres autotróficos, que produzem seu próprio alimento. E quando a gente fala de respiração, a gente está falando mais dos seres heterotróficos, que não produzem o seu próprio alimento. Assim, podemos dizer que quando essa produção bruta for maior que a respiração, é sucessão autotrófica. Começa a sucessão por seres autotróficos. E essa sucessão autotrófica é indicada maior que 1. Então, quando a sucessão começa por plantas, por algas, é sucessão autotrófica. E quando o produto é menor, a produção bruta é menor que a respiração, é uma sucessão heterotrófica. E pode-se dizer que ela é menor que 1. No caso de sucessão heterotrófica, é quando começa a sucessão a partir de seres como bactérias, como fungos, de outros seres que não sejam as plantas. Aí vamos ver nesse gráfico, em que no lado esquerdo é indicado sobre a sucessão autotrófica, em que quando a agricultura é fértil, quando os lagos são ricos em matéria, em seres autotróficos, quer dizer que é uma sucessão autotrófica. E nesse processo surgindo tanques, campos naturais, florestas ricas, estuários férteis, recife de coral. Enquanto no caso da sucessão heterotrófica, que inicia com seres que não produzem seu próprio alimento, é o caso de rios poluídos, pode ser uma sucessão heterotrófica, zona de pouco gás oxigênio, esgoto cru, sem plantas, sem nenhuma vegetação. Então, isso quer dizer sucessão heterotrófica. Então, pode ser indicado de desertos, de lagos pobres e oceanos. Aí, veja, quando a produção bruta for maior que a respiração, é maior que 1. Enquanto o PR é menor que 1, no caso da heterotrófica. E a sucessão e ciclagem de nutrientes. Como a gente falamos em outras aulas de ciclos biogeoquímicos, existe o índice de ciclagem, que é a entrada e saída de nutrientes. Assim, existe armazenamento de nutrientes. Quando existe armazenamento de nutrientes, essa ciclagem de nutrientes começa a aumentar em certos ambientes.